Olá pessoal, olá, sejam bem-vindos a essa aula de Química, tá certo? Eu me chamo Valquimer, sou professor de Química e de Física do ensino médio do Colégio Águia, colégio e curso, tá bom? Então nessa sequência de aulas agora, nessa coletânea de videoaulas, nós vamos dar início ao módulo 2 do nosso livro e com o capítulo Comportamento Gasoso, capítulo o Q12, temos aqui comportamento gasoso nessa videoaula e nós vamos tentar nos readaptar a esse cenário em que estamos inseridos para que a gente possa levar o nosso conteúdo aos nossos alunos com qualidade, com transparência, para que as aulas se tornem de forma acessível a cada um deles, ok? E qualquer dúvida, a gente também está disponível nas redes sociais da escola para sanar todas as dúvidas dos nossos alunos. E com esse conteúdo, que é um conteúdo novo para todos nós, está na página 3 do livro de vocês, Comportamento Gasoso. Quando a gente começa a pensar na questão de gases, a gente sabe que dentro do nosso planeta temos diversos tipos de gases diferentes, certo? E um dos mais importantes para nós é o oxigênio, né? A gente sabe que os seres humanos precisam desse gás para que se tenha vida e para que se possa estabelecer dentro do nosso planeta. Outro gás também bastante conhecido é o dióxido de carbono, que está aí presente no nosso planeta de forma hoje em dia mais frequente, mais liberado no ar, tornando todos os problemas aquele que a gente já sabe. E é algo que está relacionado também na questão da respiração, ok? Quando a gente inspira o oxigênio, a gente libera o gás carbônico. Inspira o oxigênio e libera o gás carbônico. Já de forma diferente na questão da fotossíntese, que é realizada pelas plantas. Elas absorvem o gás carbono e liberam o oxigênio. É uma associação que a gente tem simultânea com os seres vegetais. Porém, está sendo alterada, está sendo modificada de forma inadequada e está nos levando a algumas preocupações que a gente já conhece, a gente já viu em biologia, já viu em ciência e que a gente vai trabalhando e tentando entender de forma adequada esses comportamentos. Tá? Então, quando a gente fala de comportamento gasoso, a gente fala também, principalmente, desses gases que estão presentes na nossa atmosfera, no nosso planeta. Mas tem outras características também que a gente deve levar em conta, que é a questão da temperatura do gás, a questão do volume e a questão da pressão. Tá certo? Então, o estudo dos sistemas gasosos, principalmente o atmosférico, é muito importante. Quando a gente fala de sistema atmosférico, dos gases que estão presentes, dos componentes atmosféricos presentes no nosso planeta, a gente volta mais uma vez naquela aula lá de ciência, naquela aula de biologia, que no início da formação desse planeta, a gente sabe que ele era composto de gás e lava, não é isso? E essa lava, ela liberava para essa atmosfera diversos tipos de gases tóxicos, o que não permitia que existisse vida, das formas tão complexas que existe hoje no planeta. Mas ao passar do tempo, o nosso planeta foi resfriando, essa lava foi resfriando, a imersão de gases foi diminuindo e chegamos a um determinado momento em que a gente conseguiu ter a primeira forma de vida. Tínhamos uma atmosfera já propícia à vida, tínhamos um lugar já sem tantos gases tóxicos. Então, o comportamento do gás ele foi se modificando ao passar de milhares de anos. Um lugar que antes era totalmente inabitável, não tinha nenhuma forma de vida, hoje nós temos dentro do planeta diversas formas de vida, de formas diferentes, de tamanhos diferentes, algumas microscópicas, outras já de formas bem inteligentes e complexas, como é o caso dos seres humanos, outras já foram gigantes, como o caso dos dinossauros. Então a vida conseguiu se estabelecer de forma que a gente hoje a gente vê totalmente diferente. Temos animais terrestres, animais aquáticos, animais aéreos, animais em todos os âmbitos do nosso planeta. Então esse comportamento do gás está relacionado a isso também. Nós temos o oxigênio, nós temos o CO2, nós temos vários outros, alguns presentes no solo também. Então, esses gases ele compõem a nossa atmosfera e apresentam propriedades químicas diferentes. Alguns são reativos, outros são inertes
e existentes aqueles que são ainda tóxicos, tá? Que podem fazer mal quando inalada por algum animal, por algum ser humano, e até mesmo às vezes fazem mal até para as plantas. Então a gente deve ter bastante cuidado quando a gente manipula ou está próximo a esses gases, para que não se possa haver uma contaminação ou até uma exterminação de algo através dele, tá bom? E dentro de química a gente vai conseguir entender cada um deles de forma que a gente fique por dentro do assunto, tá bom? A atmosfera é um sistema gasoso no qual podemos ainda encontrar o oxigênio, o CO2, o nitrogênio, os CF6, que são os gases que contribuíram também para a questão do aquecimento global, a questão do efeito estufa do planeta. CF6, clorofluorcarboneto, tá certo? São os gases nobres também, que o hélio e outros citados aqui no livro de vocês, sobre a forma de substâncias monoatômicas e outros compostos ainda com semelhanças físicas que podemos perceber entre essas substâncias, que todos possuem massas molares relativamente pequenas, que são moléculas baixas com polaridades também baixas, tá bom? Então, porém, a atmosfera não é o único sistema gasoso. Neste capítulo a gente vai estudar ainda que esse sistema gasoso ele está estabelecido em outros lugares, tá certo? A gente vai estudar essas propriedades físicas e vários sistemas gasosos diferentes da atmosfera, que iniciaremos o nosso estudo com as principais características desses gases, tá certo? As características dos gases vão ser pontuadas aqui abaixo na página 3, que a gente vai ver as substâncias gasosas e as propriedades dessas características. Primeiro, que esses gases eles possuem massa e ocupam lugar no espaço. Muitas vezes a gente não vê. Por exemplo, o oxigênio, a gente não consegue ver. Outros tipos de gases a gente não consegue ver. Tem gases incolor, a gente não consegue observar, mas ele possui massa e ocupa um certo lugar no espaço, certo? Outra coisa que a gente pode ver aqui das características é que eles podem ser compreensíveis, ou seja, podemos armazenar grande quantidade de gás em um recipiente pequeno. O volume é colocado dentro daquele recipiente e ele fica ali dentro armazenado. Outra coisa, possui movimento e as moléculas das substâncias gasosas estão em movimento desordenado, uma em relação à outra. Então esses gases muitas vezes ele está presente no ambiente, na atmosfera, e eles estão se movimentando e às vezes se chocando uma com a outra, e a partir disso eles vão sofrendo algumas modificações. E exercem ainda uma pressão por causa do movimento das moléculas no estado gasoso. Podemos medir a força de colisão dessas partículas com as paredes do recipiente. Ou seja, se a gente coloca esse gás dentro do recipiente, quando ele está em movimento, quando ele está em colisão, de forma a gente pode, claro, com aparelhos específicos, medir a colisão e a pressão desses gases, tá certo? Essa força de colisão é traduzida sobre a forma de pressão, que depende da quantidade de matéria de gás confinado no sistema. Isso a gente falando de um recipiente, mas a gente sabe que todos esses gases estão presentes dentro do planeta, retido pela atmosfera, tá? E quanto maior a quantidade e a emissão desse gás, a nossa atmosfera vai assimilando e vai entendendo que ela tem que se modificar. Por exemplo, quando a gente começa a emitir muito dióxido de carbono, monóxido de carbono para a atmosfera entende o quê? Que o dióxido de carbono e o monóxido de carbono são gases quentes, tá? São gases que esquentam. Então a gente está mandando essa informação para a atmosfera, a gente está dizendo que ela tem que esquentar, tá? E segundo alguns especialistas, alguns estudiosos, dizem que até 2050 a temperatura da Terra vai aumentar em meio grau, tá? Isso significa muita coisa. A gente aumentar meio grau dentro da nossa casa, quase a gente não vai sentir nada. Mas esse meio grau, que a gente fala em escala global, a gente vai perder muita vida, muitos organismos, animais, vegetais. Como um grande exemplo que a gente já está tendo uma grande perca são os recifes de corais. Quanto mais essa temperatura do planeta vai aumentando, a água do oceano também vai aumentando. E esses organismos, que são organismos vivos, eles não são adaptados para altas temperaturas ou para temperaturas mais elevadas. Então, as algas que fazem associação com esses recifes de corais, elas vão abandonando aqueles recifes e eles vão sofrendo branqueamento, que significa a morte
daquele organismo. E quando isso acontece, sabendo que os recifes de corais são o berçário de peixes, da fonte de alimento de todos os oceanos, todo mundo perde com essa perca desses organismos, tá? Com a morte desses organismos. A gente perde a alimentação, como é o caso de peixe, a gente perde de encontrar outros animais, outros estudos, então a gente deve ter bastante cuidado nisso. A emissão de gases dentro do planeta, o comportamento desses gases, o comportamento gasoso. Então, que nessa aula aqui a gente vai entendendo todas essas partes, as características dos gases, e nas próximas aulas a gente vai entender ainda mais sobre temperatura, sobre volume e sobre pressão. Então, fica aí a nossa aula. Observem essa videoaula, estudem essa videoaula, observe o capítulo de vocês aí do livro também. Aqui abaixo no link a gente vai colocar algumas descrições também de atividade para que vocês possam praticar e para que vocês possam entender também toda a questão e todo o movimento e o comportamento desses gases, onde o homem consegue influenciar e onde o homem não consegue influenciar. Em alguns casos a gente sabe que o homem vem influenciando e modificando muito na nossa atmosfera. Então, ficamos por aqui com a nossa aula. Espero que vocês aproveitem bastante dessa aula e possamos trilhar esse caminho mais adiante dessa forma, até o momento em que a gente volta para a nossa sala de aula, ok?